I'm so glad that the Lord brought me out. I'm so glad that the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been happy since the Lord brought me out. I've been happy since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, where would I be? I'm so glad since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. I've been shouting since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Glory! Aren't you glad? Aren't you glad? Let's sing it. Aren't you glad that the Lord brought you out? Aren't you glad that the Lord brought you out? If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Oh, I've been singing since the Lord brought me out. I've been singing since the Lord brought me out. If it had not been for Jesus, oh, where would I be? I'm so glad that the Lord brought me out. Aren't you glad of it? We're marching to Zion, a beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Let those refuse to sing who never knew our God, but children of the heavenly King, and but children of the heavenly King, and may speak their joys abroad, may speak their joys abroad. For we're marching to the beautiful, beautiful Zion. Oh, we're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Oh, we're marching to Zion, oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Get your handkerchief out. Take out your handkerchief just a minute. Let's give the Lord a wave offering. It ain't a sheep, but they took from the body of Paul handkerchiefs. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion, oh, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. Hallelujah. Oh, we're marching to Zion, oh, beautiful, beautiful Zion.
those saints back there before Hallelujah. going into the Roman circus there, start walking up that hill, you know, up that little ramp, going up into the lines and saying, oh, we're a marching to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. The fields of Zion yield a thousand sacred sweet before we reach the heavenly throne. Before we reach the heavenly throne, or walk the golden streets, or walk the golden streets. We're marching to Zion. It's beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, that beautiful city of God. That's the truth, isn't it? Não é verdade? É verdade, não é? Now, that wasn't me that said that. Agora, não fui eu quem disse isto. That was just fully surrendered to Jesus Christ. Isto foi completamente entregue a Jesus Cristo. And His presence is here. E sua presença está aqui. Now, the only thing I can do is ask God for your baby. Agora, a única coisa que posso fazer é pedir pelo seu bebê. You accept the baby's healing? A senhora aceita a cura do bebê? Christ, Son of God, have mercy on this dying child. Cristo, Filho de Deus, tem misericórdia desta criança moribunda. May it be made well this very night. Que ela possa ficar boa esta noite mesmo. Grant, Lord Jesus, that your blessings come upon it, and it'll be well. For I ask this in Jesus Christ's name. Amen. Concede, Senhor Jesus, que tuas bênçãos venham sobre ela e que fique boa, pois eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém. God bless you, Mother. Deus a abençoe, mãe. Let me hear about the baby. What happened? Avise-me a respeito do bebê. O que aconteceu? You're going to find a difference in the next 24 hours. Encontrará uma diferença nele nas próximas 24 horas. I remember what I've told you. He who knows what was, knows what will be. Agora recorde o que eu lhe disse. Aquele o qual sabe o que era, sabe o que será. All right. Muito bem. Come, lady. Venha, senhora. You're believing with all your heart? Ela está crendo de todo o coração? You believe that the Lord Jesus Christ is here to heal and to make well? Crê que o Senhor Jesus Cristo está aqui para curar e deixar saudável? You believe me as His servant? Crê que sou servo dele? You're conscious that you're in the presence of something besides man, and that's His Spirit. A senhora está consciente de que está na presença de algo além do homem e o seu espírito? The audience may not understand this, A audiência talvez não compreenda isso, but watch the expression on the patient's face when they walk near here. mas observe a expressão na face do paciente quando se aproximam daqui. Not because it's me. Não porque sou eu, I have nothing to do with it. I'm just a voice. mas não tenho nada a ver com isso. Eu sou apenas uma voz. But this woman here, or any of the rest, understands and knows that there's something supernatural here. Mas esta mulher aqui, ou qualquer um dos demais, compreendem e sabem que há algo sobrenatural aqui. And you can see it as a miracle. E você pode ver isto como um milagre. What is a miracle? O que é um milagre? Something that's not understood. Algo que não é compreendido.
Now the woman a stranger to me, and I to the woman. Know not each other. Agora, a mulher, desconhecida para mim e eu para ela. Não nos conhecemos. First time in life to meet, perhaps. But God has fed us both since we were born. A primeira vez na vida que nos encontramos, talvez. Porém, Deus alimentou ambos desde que nascemos. Lady, you believe that the same Lord Jesus that talked to the woman at the well, that I have represented here tonight, that 103 souls accepted Him as Savior? Senhora, crê que o mesmo Senhor Jesus que conversou com a mulher no poço, que eu tenho representado aqui esta noite, que 300 ou 103 almas o aceitaram como Salvador? You believe now that He knows your heart and knows everything you've done? Crê agora que Ele conhece o seu coração e sabe tudo o que fez? If He will reveal to me what you are desiring now, will you accept it? Se Ele me revelar o que está desejando agora, aceitará isso? You write it. Is that right? É preciso sair do natural para adorar a Deus sobrenatural. Boa noite, com Jesus, irmãos. Pela graça de Deus, estamos juntos para adorarmos ao Senhor nesta noite. Estamos alegres por isso. A graça de Deus que nos dá saúde, que nos dá vigor, que nos dá alegria, condição para estarmos na presença dEle, na casa dEle, mais uma vez, para o adorar. O salmista disse: alegrei-me, salmista Davi, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Vamos levantar nossas mãos e vamos dizer: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Amém. Nós vamos iniciar cantando este hino, número 265, do nosso hinário. Um bom pastor buscou já longe do redil. É o número, desculpem, é o número 285. Não, número 265. Nós vamos cantar. Da harpa cristã, número 156 do nosso hinário, é o número 265. O bom pastor buscou-me já longe do redil. Ele mesmo restaurou minha Deus.
salvar. Assim, ovelha dele sou, e com o seu rebanho. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Eu sigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia! Graças a Deus por este bom pastor. Pelo sangue dele, ele nos restaurou. Ele derrubou aquela parede que existia entre nós e ele. Através do seu sangue, nós somos limpos, purificados e estamos na presença dele. Como Deus. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, nós dizemos. Vamos levantar nossas mãos e dizer: obrigado, Senhor, por não ter poupado o seu único filho para morrer em nosso lugar. Obrigado. Aleluia. Número 154 do nosso final, nós vamos cantar também. Ser valente. Ser valente. É o hino de número 154 da harpa cristã. É o número 225. Número 154. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfal, ser valente, olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz, ó, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com em nome do valor, cheio do Consolador, ser valente. Se o maligno te enfrentar, ser valente, lutará sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente,
Obrigado. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele toda honra e toda glória. É bom estarmos juntos. Nós vamos orar nesse instante, irmãos, pelo livro de oração, onde os nomes foram escritos aqui, muitos nomes escritos com muitas necessidades. Nós vamos orar nesse instante, não esquecendo da irmã Aparecida de Oliveira também, da irmã Dirce, que está com seu pai hospitalizado em São Paulo. Ela estará junto com eles, não puderam vir no culto hoje. Vamos orar lembrando do irmão José Gutierrez, que está passando por uma cirurgia, deve ter feito já essa cirurgia, que Deus possa abençoar e dar um estabelecimento rápido para o nosso irmão. Se você deseja fazer o seu pedido conhecido a Deus, levantando uma de suas mãos, Ele conhece o seu coração. Amado Deus e Pai Celestial, nós adoramos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos criou para isso, para nós Te adorarmos, Senhor. O Senhor fez nós para Te louvar, para bendizer o Teu nome, Senhor. Nós inclinamos ao pé da cruz nesta hora, Deus. Ó Deus, inclinamos porque não temos capacidade de nada, Senhor. O Senhor disse em Sua palavra: sem mim nada podeis fazer. E nós cremos que assim é, Senhor. Mas confiado em Ti, confiado na Tua graça, confiado nas Tuas promessas, Senhor, nós buscamos a Tua face, inclinados ao pé da cruz, pedindo em primeiro lugar o perdão pelos nossos pecados, pedindo a graça e a misericórdia. Aceite o nosso louvor, aceite a nossa adoração, Senhor, nesta noite. Levantamos este livro, onde muitos nomes foram escritos aqui, Senhor. Olhe para cada um deles, o Senhor que é conhecedor de todas as coisas. Senhor, abençoa, Senhor, as famílias aqui representadas, ó Pai. O irmão Gutierrez também, Senhor, José. Abençoa ele, Senhor. Dê um restabelecimento rápido para o nosso irmão. Saúde no corpo, na alma e no espírito. A irmã Aparecida de Oliveira também. Colocamos na Tua presença. E nós aqui, com as nossas mãos levantadas, Senhor, com o nosso coração inclinado diante do Criador de todas as coisas, pedimos a bênção do Senhor, nosso favor, nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Saúde. Temos um visitante nesta noite. Nome do irmão? Cláudio. Irmão Cláudio, Deus abençoe. Não estava reconhecendo o senhor, irmão. Deus abençoe. Deus recompensa a sua vida aqui nesta noite, amém? Graças a Deus. Nós vamos ouvir o som, somente crer. Vamos ouvir a palavra do Senhor melhor nesta noite. Um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te.
Tem bom ânimo, esforço. Boa noite com o Senhor Jesus. Graças a Deus por estarmos juntos mais uma vez. E, em meio a todos os acontecimentos, né? As crises e as dificuldades, nós ainda podemos nos reunir e adorar ao Senhor juntos. Eu sempre digo que quando nós fazemos o que é correto, inspirado por Deus, aquilo que Deus põe no nosso coração, quando chega mais para frente, encontramos com alguma dificuldade, por assim dizer, e nós lembramos que há 1, 2, 3 anos atrás, nós ocupamos bem o nosso tempo e servimos a Deus de uma forma real. Isso nos ajuda, né? Nos encoraja, porque o profeta diz que esses tempos que nós reunimos juntos será tirado de nós. O profeta nos lembra sempre dessas coisas, né? E ele disse que quando o concílio ecumênico, que está aflorado já, né? Está no seu auge, está a ponto de acontecer, quando isso acontecer, o ápice do concílio ecumênico, a porta do tabernáculo vai ser fechada. Aí nós não teremos mais tempo, não teremos mais a oportunidade, não teremos mais permissão perante a lei dos homens para adorarmos ao Senhor fisicamente, em um local, né, apropriado. E nós, enquanto se pode, né, vamos nos reunir, né, vamos adorar a Deus, buscar a face do Senhor. Há um significado muito importante em reunir, estarmos juntos no tabernáculo, né, gente? Nós reunimos em casa, nós lemos a nossa Bíblia em casa, é muito bom. Não devemos deixar de ter este bom costume. Mas como o Espírito nos lembrou hoje, né? Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi não se alegrou muito com outras coisas, ele não menciona as outras coisas, mas ele mencionou esta única coisa, né? Fiquei alegre, fiquei contente quando me convidaram para ir para a casa do Senhor. Vamos adorar o Senhor. E ele, um homem segundo o coração de Deus, ele ficou feliz por isso. E nós também ficamos, amém? Nós sentimos alegres e felizes quando podemos ter este tempo na presença do Senhor, e passa tão rápido, né? Nós vamos ler nossa Bíblia, irmãos, Salmo de número 105. Nós vamos meditar um pouquinho na mensagem do profeta de Deus, discernimento de espírito. Ele usou a escritura, Salmo 105. Salmo de número 105. Foi esta escritura usada pelo profeta de Deus. Nós vamos ver até o versículo 15. Versículo 15. Eu gosto muito de ler, quando é salmo assim, eu gosto de ler junto com a igreja. Eu creio que nós poderíamos ler todos juntos até ao versículo 15. O salmista louva a Deus por haver guardado o seu pacto com os patriarcas, livrado do Egito a Israel e havê-lo conduzido pelo deserto até Canaã. Vamos ler todos juntos? Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos,
Falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente do seu conserto, da palavra que mandou até milhares de gerações, do conserto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por conserto eterno, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança, quando eram ainda poucos homens, sim, muitos poucos, e estrangeiros nela, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. Podeis nos assentar. Que Deus abençoe esta porção da palavra nos nossos corações. Eu gostaria só de fazer uma observação aqui. Não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. Ungido do Senhor. Ungido do Senhor não se refere somente a um pastor, unicamente não. Ungido do Senhor. Ungido do Senhor é aquele que tem o Espírito Santo dentro. Esse ungido do Senhor é um irmão, é uma irmã que carrega no seu coração o Espírito Santo habitando nele. Esse é um ungido do Senhor também. Esse é um ungido do Senhor. E esses ungidos do Senhor, eles sofrem uma pressão muito grande às vezes. Eu tenho um pequeno testemunho. E eu estava em São José dos Campos de carro, e eu parei no semáforo, e na minha frente parou um carro. E eu lembro até hoje, isso faz uns 10 anos, e tinha uma ungida do Senhor atravessando a faixa de segurança. Uma irmã, crê no profeta de Deus, ungida do Senhor. E aquele carro da frente tinha as mulheres e uns homens, alguns homens e mulheres, 2 casais, eu creio, e eles estavam fazendo gracejo com uma irmã que estava atravessando a faixa de segurança. Pelo porte das roupas e pelo cabelo comprido que ela estava usando. E eu fiquei observando aquilo, né? E é uma mensagem para nós. É uma mensagem. Eu fiquei pensando, se eles soubessem quem era aquela irmã, eles mandariam aquelas mulheres descer e falar: onde a senhora vai? Levaria ela até a casa dela, trataria ela de uma forma diferente do que a trataram. Mas é por falta de discernimento de espírito. A Bíblia nos mostra isso todo instante. Todo instante. O profeta diz nesta mensagem: discernimento de espírito. Que os religiosos do dia, quando Jesus veio exercer o seu ministério, eles não consideraram o que os profetas falaram a respeito de Jesus. Não prestaram atenção, não tiveram discernimento de espírito para saber
a respeito de quando veria o Messias e como seria o Messias. Eles não consideraram as Sagradas Escrituras, porque 700 anos antes de Jesus vir, o profeta Isaías profetizou e disse: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Os religiosos, sacerdotes, fariseus, saduceus, eles não conseguiram, eles não tiveram o discernimento de espírito para poder ver e enxergar aquele profeta profetizando sobre aquilo, porque eles não eram predestinados para aquilo. Mas a mulher do poço viu Jesus. Maria Madalena viu Jesus, teve revelação, teve o discernimento de espírito para crer nele como o ungido de Deus daquele dia, o Messias. E eles foram bem-aventurados por isso. Eles eram predestinados para ver a hora, para ver o sinal. E hoje não é diferente, né? Hoje não é diferente. Você foi predestinado para ouvir a única voz, a corda de salvação, que prepara uma noiva para o arrebatamento. A mensagem de Elias, a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse 10:7. E para se identificar com ele. Quando nós ouvimos a mensagem pela primeira vez, alguma coisa que estava dentro de nós vibrou dentro do nosso coração. Vibrou a mensagem de Elias, a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Uns tiveram dificuldades para aceitar o batismo em nome de Jesus Cristo, outros não, já aceitaram na hora. Alguns tiveram dificuldades, mas ao conferir as Escrituras, ao ler a palavra, eles puderam ver que o que o profeta de Deus trouxe para esta era não foi nada mais, nada menos que a pura Bíblia, Sagradas Escrituras, doutrina apostólica. E nós somos gratos a Deus por ser a continuidade dessa doutrina dos apóstolos e dos profetas. É a graça de Deus, tudo isso é graça. Nós éramos para estar enganados nas denominações. O profeta diz: comendo só o que era oferecido, mas pela graça de Deus nós estamos assentados numa mesa farta. Temos o alimento do dia, sólido, que nos prepara para o arrebatamento. Agora, no parágrafo 19 da mensagem, discernimento de espírito, que o Espírito Santo em nós faz nós discernirmos o Espírito. O maior discernimento de espírito, a grandeza, a maior grandeza é discernir, cada um discernir o seu espírito. A maior grandeza que eu tenho é discernir que tipo de espírito eu tenho, cada um de nós. Agora, se nós observarmos os motivos e os objetivos dos profetas do Velho Testamento, então o homem teve um objetivo, e este foi Jesus Cristo. Eles tinham uma coisa que todo o seu tema do Velho Testamento foi construído ao redor: o Messias que vinha. Eles não saíram e fizeram coisas somente por dinheiro, ou fizeram coisas para ser famosos, mas eles tinham uma coisa: eles foram ungidos, os profetas de Deus, o irmão Bruno está falando, eles foram ungidos com o Espírito de Deus, e eles predisseram a vinda do Messias. E aqueles homens estavam tão ungidos com o Espírito,
até que eles algumas vezes agiram como o Espírito que estava dentro deles. Eles falaram decorosamente deles. Observem como o Espírito de Deus fez aqueles homens agirem. Tomaremos, por exemplo, Moisés, parágrafo 20 da mensagem Discernimento do Espírito. Moisés, o grande profeta. Como aquele homem não teve nenhum objetivo para consigo mesmo, de maneira alguma. Ele poderia ter sido rei do Egito, ele poderia ter tido o mundo aos seus pés, mas porque ele era um profeta de coração, ele era um profeta de coração, ele era um profeta escolhido por Deus, ele recusou ser chamado de o filho da filha de Faraó, escolhendo em lugar disso, de ser Faraó, sofrer a perseguição e as provações de Cristo, considerando os tesouros do céu maiores tesouros do que aqueles tesouros que tinham no Egito. Ele abandonou, ele negou-se a si mesmo, Moisés. Ele recusou ser famoso pelo mundo, ele recusou as luxúrias, as coisas que a vida oferecia. Ele tinha que olhar além destas coisas, além da luxúria, além de ser famoso. Moisés olhou além de tudo isso. O profeta diz em uma outra mensagem que Faraó olhava pela mesma janela que Moisés olhou, e Faraó olhava por aquela janela e via somente amassadores de barro, mas Moisés, pela mesma janela olhando, ele viu que aquele povo era um povo escolhido de Deus, era um povo santo de Deus, eram seus irmãos. Ele viu diferente. Tomemos somente um ministro hoje, parágrafo 21. Olhemos para um ministro hoje. Se ele tem o batismo do Espírito Santo, e ele sabe que ele prega a verdadeira palavra de Deus, ele vai cortar a sua fama. Se ele tiver o Espírito de Deus nele, ele vai cortar a sua fama. Ele vai estar em uma igrejinha em algum lugar, ou talvez na rua pregando, mas ele sabe que algo em seu coração está queimando. Ele vê a vinda do Senhor chegando. Ele não importa se ele tem uma grande igreja ou uma pequena igreja. Ele não importa se hoje ele tem alimento na mesa ou não tem. Ele não importa se ele possui boas roupas ou se ele não tem boas roupas. Ele está somente se importando com uma coisa, e esta é a própria vida dentro dele, clamando para fazer algo. Ele está tentando realizar algo para a glória de Deus, e aquele homem está fazendo assim, e vai produzir a própria vida do Espírito que está nele. Você me segue, ele atuará como isto. Veja Moisés, parágrafo 22, quando ele chegou a um tempo que ele se manifestou, toda a sua vida era o Espírito de Cristo, pois Cristo estava nele. Cristo estava em Moisés pelos recursos. Agora, se nós observarmos, ele nasceu no tempo da perseguição. Os filhos, as crianças até 2 anos foram mortos para tentar apanhá-lo e matar Moisés também, exatamente como eles fizeram com Jesus. E nós encontramos que quando ele veio a um lugar que os filhos de Israel desobedeceram de tal maneira que Deus ficou irado com aquele povo, e ele disse para Moisés: Moisés, fique de um lado, que eu destruirei o grupo todo deles, e eu te tomarei e levantarei outra geração contigo, Moisés. Moisés lançou-se a si mesmo no caminho do julgamento de Deus e disse: se você for matá-lo, Senhor, mata-me antes deles então. Em outras palavras, antes que tu os mate, tu terás que passar por cima de mim. Isto é exatamente o que Jesus Cristo fez, quando Deus teria que ter limpado toda a face desta terra com estes pecadores. Eu, pecador, você, pecador, mas Cristo lançou-se a si mesmo no caminho. Deus não poderia fazer isto, ele não podia vir sobre o seu próprio filho. Quando Deus viu aquele Espírito em Moisés, pendendo no julgamento como uma cruz lá, tu não podes vir a eles
tu terás que me matar primeiro, Senhor. Vê o Espírito de Deus em Moisés, quando ele poderia haver sido o rei do Egito, quando ele poderia ter tido toda a luxúria do mundo para ser um homem popular, quando ele poderia ter sido o grande rei do mundo naquela época, mas ele escolheu sofrer a perseguição, ele escolheu sofrer a aflição, pois ele amou o vitupério de Cristo como maiores tesouros do que aquele lá no Egito. É você? Ele lançou-se a si mesmo no caminho. Por quê? Foi Deus em Moisés quem fez aquilo. Foi Deus em Moisés. Um pensamento normal, um homem intelectual nunca faria aquilo. Ele tomaria o caminho mais fácil. Então não importa quão fanático parecia ser Moisés, ele estava tentando, vê você, ele era um verdadeiro profeta de Deus, porque ele estava tentando realizar algo para o reino de Deus. Aleluia! Agora, com seu grande dom de profecia, parágrafo 26, ele teve, com o seu grande dom de profecia, deveria ter sido um homem sábio, poderia se pôr de pé lá no Egito e dizer: agora esperem, eu profetizarei isto, aquilo e aquilo outro, eu farei isto, eu direi isto e aquilo, contanto que fosse a sua profecia. Mas ele teria sido famoso mundialmente, reconhecido no mundo inteiro, mas aquilo não estava dentro do seu coração. Isso não poderia estar em seu coração. Então, se você vê uma pessoa com um grande dom, tentando fazer algo para glorificar a si mesmo, para glorificar o seu próprio discernimento de espírito, para glorificar-se a si mesmo, o seu próprio discernimento de espírito lhe diz que aquilo está errado. Mas Moisés estava tentando realizar algo para a glória de Deus. Não importa quão ruim isto estava, não importa quão mal isto parecia, que tanto era comentado, o Espírito dentro de Moisés o dirigiu diretamente à linha de dever, o Espírito Santo nele. Veja José, quando ele nasceu, ele era amado por seu pai e odiado pelos seus irmãos, um tipo perfeito de Cristo, e o único. Ele era irmão deles de sangue, era o mesmo pai, mas a razão que seus irmãos o odiavam sem uma causa, porque Deus o havia feito um profeta espiritual, um profeta espiritual, um vidente, e eles o odiavam por este mesmo propósito. Porém José não poderia fazer nada, porque Deus o havia feito daquela maneira. Ele nasceu assim, não tinha culpa de nascer daquela maneira. E observem o Espírito de Deus em José. Veja o que ele fez. Ele fez até mesmo a parte de Cristo. Ele foi odiado pelos seus irmãos e amado pelo seu pai, por causa do Espírito que estava nele, que fez a diferença. Ele era um homem espiritual, ele viu visões, ele interpretou sonhos. Ele não fez isto para a sua própria glória, ele fez isto porque lá havia algo nele, o Espírito de Deus estava nele. Ele não teria ido lá por si mesmo e ser jogado numa cisterna e ter seu pobre e velho pai afligido por todos aqueles anos. Não era desejo dele essas coisas. Vendido por 30 moedas de prata, tirado da cisterna, e tornou-se o homem da mão direita de Faraó, o rei da terra naquela época, e em sua prisão lá havia um padeiro e um tropeiro, e um se perdeu e o outro foi salvo através das suas pregações lá na prisão. E observou você a Jesus quando ele veio? Ele era amado pelo pai, e o pai deu a José uma túnica de muitas cores, com arco-íris, um pacto, e o pai, Deus, deu ao seu filho Jesus o pacto. E então os irmãos judeus o odiaram sem nenhuma causa. Eles não tinham razão alguma para odiar Jesus. Ele era espiritual, e ele era a palavra manifesta. Ele veio para fazer a vontade do Pai, ele veio para cumprir as Escrituras, ele veio para trazer-lhes paz, mas eles não compreenderam e odiaram sem uma causa.
Eles não pararam para julgar porque ele não concordou com eles. Eles não pararam. Eles não pararam para julgarem porque ele não concordou com eles. Ele fez a si mesmo isto e aquilo. Foi o julgamento que fizeram a Jesus. Ele se faz Deus e faz a si mesmo Deus, mas ele era Deus. Deus estava nele. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo, manifestando a si mesmo ao mundo. Ele era o Deus da glória, manifestando a glória de Deus. Veja Moisés. Ele não podia fazer nada lançando-se a si mesmo lá. Ele não fez aquilo hipocritamente, não. Ele fez isso porque Deus estava dentro dele. Nem mesmo pôde José fazer alguma coisa, sendo que ele era, porque era Deus em José, trabalhando e manifestando-se a si mesmo através do homem. Ele nunca fez isto para a sua glória. Qualquer homem que, se aqueles sacerdotes tivessem somente o discernimento do Espírito, como eu estou falando a vós nesta manhã, embora o mundo falasse tanto dele, as profecias, os profetas profetizaram, as Escrituras, e eles estavam com as Escrituras, o rolo, a lei debaixo do braço, estavam lendo todos os dias, os escribas da congregação, mas não tiveram discernimento. Eles teriam conhecido, embora o mundo falasse tanto de Jesus, eles teriam conhecido, se eles tivessem olhado na palavra, se eles tivessem visto o seu propósito. Ele sempre estava fazendo aquilo para glorificar o Pai. Eles disseram, olha, este homem é um grande curador, ele faz estas coisas assim. Ele disse, eu não posso fazer nada até que meu Pai mostre. Não sou eu quem faço as obras, Jesus disse, é o Pai que habita em mim, é Ele que faz as obras. Ele nunca levou a glória para si mesmo, nem mesmo tomaria nenhum servo de Deus a glória, nem mesmo tomaria nenhum servo de Deus um dom de Deus e tentaria glorificar a si mesmo, ou qualquer coisa mais, mas a sua exata realização é fazer algo para glorificar a Deus. Isto é porque você vê a mesma coisa hoje. Nós devemos ter o discernimento do Espírito para ver as pessoas e o que elas estão tentando fazer. Estão elas tentando glorificar a Deus? Ou estão elas tentando glorificar-se a si mesmos? Agora o Espírito de Deus trabalhando no homem, faz o homem agir como Deus agiria. Não é de se admirar que Jesus disse, não está escrito, vós sois deuses, e se chamaram deuses aqueles a quem o Espírito de Deus foi dirigido, como podeis condenar-me? Então, quando sou o Filho de Deus, se vós pudesseis ver o Espírito de Deus em Moisés, o qual era Deus, Moisés era um Deus, com letra minúscula, o profeta está falando. José era um Deus, com letra minúscula. Os profetas foram deuses, com letras minúsculas. A Bíblia diz que eles eram deuses, com letra minúscula, D minúscula. Eles foram deuses. Por que isto? Eles haviam se reunido completamente, se rendido completamente ao Espírito de Deus, que Deus estava trabalhando dentro deles para a glória de Deus. E quando um homem é tão ungido como o Espírito, agora deixe isso entrar realmente profundo sobre a quinta costela do seu lado esquerdo, coração, né? Deixe isso entrar no seu coração. Quando um homem é ungido do Espírito de Deus, seus hábitos, suas ações e tudo mais é Deus se movendo nele. Às vezes ele é julgado mal. Veja Davi no Salmo 23, ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Como se fosse ele falando. Se Davi fosse o homem de quem ele estava falando, todos que passam por mim mendeiam seus lábios. Salmo 22. Ele estava tão ungido por Deus, ele era perfeitamente rendido a Deus, e a unção estava nele de tal maneira, e quando ele clamou através do Espírito de Deus, se alguém houvesse estado lá de pé, diria, porque, veja, ele pensa que alguém está meneando os seus lábios para ele, porque Deus o tem abandonado? Não era Davi, era o Espírito clamando através de Davi, Deus meu, por que me desamparaste? Contemplam todos os meus ossos,
eles traspassaram-me as mãos e os pés. Era Davi profetizando a vinda de Jesus Cristo. E depois de muitos anos, centenas de anos, isso aconteceu. E quando Deus trabalha, somente aqueles que têm o Espírito de Deus que entende a voz de Deus. Davi era a minha voz de Deus naquele instante. Somente os que tinham discernimento para entender aquela revelação entendiam. Bem, alguém disse: ouça aquele hipócrita lá em cima. Davi, aquele hipócrita, a mão de quem foi transpassada? Os pés de quem foram transpassados? Isto é a mente intelectual que faz isso. Mas um que tinha discernimento de espírito sabia que aquele era o Espírito de Deus em Davi clamando. Quando um homem é ungido pelo Espírito de Deus, ele possui os atos de Deus. E a ação de Deus nunca é nos dispersar. As ações de Deus é de nos ajuntar, pois nós somos um em Cristo Jesus. E o propósito de Deus é de nos unir, nos ajuntar, amar uns aos outros. Agora, aquele grande profeta, nós vemos o Espírito movendo neles. Jesus os chamou deuses, com D minúsculo. Ele disse que eles eram deuses. Agora, quando o Espírito veio a eles em medida, veio sobre os apóstolos, sobre os profetas, o Espírito em medida. Eram deuses, com letra minúscula, né? Pequenos deuses. Quando o Espírito veio a eles em medida, uma porção só, né? Mas isto veio a Jesus sem medida, veio em plenitude de Deus corporalmente habitando em Jesus, pois ele foi o exemplo perfeito. Ele era o Deus da glória, manifestando a glória de Deus ao povo. Deus nele, andando para lá e para cá. Observe a sua vida, todo o Velho Testamento, todos os profetas de volta no Velho Testamento clamaram não por si mesmos, eles clamaram sobre o Espírito de Deus, fazendo-os agirem como Deus, pelo que foram chamados Deus. Letra D minúscula. Então, a plenitude daquele Espírito foi manifestada em Jesus Cristo. Somente sobre um homem, o profeta está mostrando aqui que Deus habitou em plenitude. Somente em um homem, Jesus Cristo. Veja Davi, quando ele foi derribado do trono de rei de Israel, rejeitado pelo seu próprio povo, subiu ao Monte das Oliveiras, no norte de Jerusalém. Ele olhou para trás sobre a cidade e chorou, porque ele foi rejeitado como rei. Porque foi isto? Isto foi dito. O Espírito de Cristo nele. 500 anos mais tarde, o filho de Davi, Jesus, sentou-se no mesmo monte, olhando para a cidade como um rei rejeitado, e chorou. Ele disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu vos ajuntei, vocês, denominações distintas e tudo mais. Jesus falando: quantas vezes eu vos ajuntei, como a galinha junta seus pintainhos, mas tu não quiseste. Quantas vezes eu quis te ajuntar. Agora o mesmo Espírito que estava em Davi, que estava manifestando em plenitude em Cristo, manifestado em plenitude em Cristo, está na igreja hoje, clamando ao povo hoje também, através da mensagem de Elias. Quantas vezes eu vos tenho ajuntado. E quando você vê separações, você vê diferenças, você vê a fraternidade dispersada, e a vida cristã, um contra o outro, então isto faz o Espírito de Deus em seu coração clamar. Você está tentando realizar algo, um verdadeiro profeta de Deus, um verdadeiro mestre, está tentando trazer a igreja para a unidade de Espírito, a unidade do Espírito, para que eles possam reconhecer Deus, tentando realizar isto, não importa o que denominação eles pertençam, ou qual coisas a respeito disso, nós temos discernimento de Espírito, para discernir o Espírito que está no homem, para ver se isto é o Espírito de Deus ou não. Agora nós observamos isto.
O profeta de Deus tinha esse espírito. Uma vez foi perguntado a ele, qual que é a sua ambição, irmão Brenner? Ele tinha uma ambição. Eu posso afirmar isso com certeza. O profeta de Deus tinha uma ambição nele. Ele disse, nem um minuto sequer, nem um minuto, eu trago uma mensagem para que as pessoas saiam de suas igrejas e venham congregar comigo. O profeta de Deus, nem um minuto. E ele se assentou na frente de um homem chamado Gordon Lindsay, um homem que escrevia uma coluna, um jornal, A Voz da Cura. Gordon Lindsay escreveu muitos livros, o escritor, e as curas que aconteciam no ministério da Mombrana, Gordon Lindsay publicava naquele jornal, A Voz da Cura. E aquele homem de Deus, existem homens de Deus que são chamados para crer no profeta, e existem homens de Deus que não têm aquilo dentro deles para crer no profeta. São de Deus, entrarão, serão salvos, não sei de que forma, existem vários tipos de salvo, mas aquele homem sentado com o profeta numa mesa almoçando, e ele disse para o irmão Brana, Deus vai mandar um profeta para essa terra. E o profeta, em sua humildade, poderia se levantar ali e dizer, guarda, eu estou aqui, ó. O profeta de Deus para a área está aqui. O profeta não fez isso. O profeta disse, sim, guarda, Deus vai mandar um profeta. O profeta respeitava as pessoas. Então ele disse, nem por um minuto eu trago uma mensagem que as pessoas deixem suas igrejas e venham congregar comigo. A minha missão não é esta. Eu não prego uma mensagem para ter um grande ajuntamento, para que todos se ajuntem comigo, para me tornar um grande homem, para me apresentar personalidade. Nem por um minuto eu faço isso, mas eu tenho um desejo no meu coração. Eu tenho um desejo, e eu prego uma mensagem, para que as pessoas ouçam a mensagem que eu prego, e que elas se identifiquem com o Cristo vivo, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha missão. E que quando Ele vier pela segunda vez nas nuvens, nos ares, esta pessoa tenha uma real intimidade com Ele, e subam com Ele na segunda vinda. Esta é a minha missão. Hey, glória a Deus! Nós não estamos seguindo um aventureiro, não, irmãos. Glória a Deus. Nós estamos seguindo um homem que Deus, quando Ele pregou a palavra, Deus falou que é isso aí mesmo. Deus endossou sua mensagem, Deus indicou sua mensagem. A coluna de 7 anjos, a coluna de fogo. E nós temos caminhado até aqui. E nós desejamos caminhar até o fim. Nós desejamos andar confiadamente, crendo cada dia mais nesta mensagem, porque esta mensagem é a única corda de salvação que passa sobre este mundo hoje. Quando Noé trouxe a sua mensagem, Noé trouxe uma mensagem, a única coisa que salvaria o mundo era a arca que Noé construiu. Não tinha outro meio de salvação, não existia. Era a corda da salvação passando ali no mundo todo. Quando Deus resolveu tirar o seu povo do Egito, escravizado por 400 anos, só tinha um líder que pôde fazer isso. Só tinha um ungido de Deus que pôde fazer isso, que foi Moisés. Deus o escolheu, só tinha aquele meio, não havia 2 nem 3. Por melhor que fosse o homem naqueles dias, mas Deus escolheu Moisés. Deus escolheu Moisés para tirar o povo do Egito. Nos dias de Lutero teve grandes homens pregadores do Evangelho, Calvino e tantos outros que nós poderíamos citar, Savonarola. Mas o profeta
estudando as eras da igreja, com a ajuda do Espírito Santo, ele disse: o quinhão de mensageiro caiu sobre a parte do terra. Na era da igreja de Sardes. Isto é profundo, isto é maravilhoso para nós. E na era de Filadélfia, o profeta, com a ajuda do Espírito Santo, estudando as eras, ele fala que existiram grandes homens nos dias de João Wesley, mas o quinhão de mensageiros da sexta era da igreja caiu sobre João Wesley. Revelação direta do Espírito Santo, Deus mostrando para nós aquelas coisas. Não era um homem, mas era o Espírito do homem. E nesta última era que nós estamos vivendo, existiam grandes homens contemporâneos, mas o quinhão de mensageiro, para esta era negra e escura de Laodiceia, caiu sobre o servo de Deus chamado Midian. O sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como ele anunciou aos profetas seus servos. Este quinhão de mensageiros. Mas como nós estamos vendo aqui, não foi porque ele quis. O profeta correu dessas coisas. O profeta, o verdadeiro homem de Deus, ele não corre atrás disso, ele corre disso. Uma certa feita, o profeta, ele falou assim: eu vou para o mato, eu vou para a floresta, vou ficar lá, e quando Deus falar alguma coisa para mim, eu venho e falo para o povo, vendo a responsabilidade que ele teria. Mas o Senhor colocou no seu coração para pregar, para falar do amor dele, e vindicou tudo isso. Então hoje nós temos mais de 1.200, 1.300 mensagens pregadas. E o anjo disse para ele: armazena alimento. E nós estamos lendo uma dessas hoje, que é a voz de Deus para a nossa era que estamos vivendo. Nós conseguimos enxergar isto pela graça de Deus, fomos predestinados para ver isto. Um grupo pequeno de pessoas. Então, Malaquias, capítulo 4, 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, que já está para vir. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, o coração nosso, a fé apostólica. Mais uma vez Deus manifestando essa graça e essa misericórdia, e nós podemos ler isso na nossa Bíblia, e nós podemos ler isso, e confiar nisso, e crer nisso, e dar nossas vidas por isso, pela graça de nosso Senhor Jesus. Isso é uma força. A mensagem do profeta de Deus é uma força. Enche-se dela, esta mensagem. Esta mensagem é um poder. É um poder. Como aquele camelo que levou Rebeca ao encontro do seu noivo Isaac. Eliezer foi preparar. E aquele camelo era uma besta, era uma força, era um poder. E Rebeca não para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Discerne aquele espírito. Parágrafo 57. Discerne aquele espírito. Veja se é Deus mesmo ou não é Deus. Veja se está agindo como Deus agindo. Veja se suas emoções. Veja, discerne o seu espírito. Eu preciso discernir o meu também. Veja se alguém protesta contra você, se alguém joga pedras na sua vida, e você sabe que você é inocente, o quanto pode ser, e você sabe que você tem tido o Espírito de Deus em você. Não tente separar-se assim, não tente agir de maneira vil para com as outras pessoas que jogam pedra em você. Não os amaldiçoe, somente siga em frente, sabendo que Deus fez aquilo para te dar um teste, para ver como você reagiria.
ele terá que passar por isso de qualquer maneira. Como eu disse outro dia, na igreja de irmão Fullers, no Canadá, todos eles pensaram que eles poderiam. Aqueles ciclistas do Canadá, todos aqueles ciclistas pensaram que eles poderiam superar este rapaz que andava meio. Tem gente que nunca aprende a andar de bicicleta, né? E esse era um, ele andava meio assim, inseguro em cima da bicicleta. Bem, todos os outros que eram melhores do que ele pensaram que eles poderiam superar este rapaz. Somente um pequeno molenga ali, e ele era o único que não podia andar sem segurar o guidão. Todos os outros soltavam as mãos do guidão e andavam confiadamente. Ele não conseguia fazer isso. E eu estou contente. Eu gosto de vocês, diz o profeta, velhos ciclistas que seguram no guidão firme, seguram em ambos os lados da cruz e digam: nada trago em meus braços, somente a cruz. Deixe-me segurar na cruz, Senhor. Eu não tenho nenhum intelecto, eu não tenho nada que possa fazer alguma coisa por alguém. Deixe-me simplesmente segurar aqui nesta cruz e olhar diante e além. E eles tinham que percorrer uma prancha de 12 polegadas por um quarteirão da cidade para ganhar de presente uma bicicleta e mais $100. Uma bicicleta de $100. Todos aqueles rapazes que podiam andar sem segurar no guidão, ir até o centro da cidade, pegar as compras de suas mães e voltarem sem nem mesmo segurar no guidão. Todos eles começaram a olhar. Eles não estavam acostumados mesmo segurando o guidão e caíam naquela prancha. Mas este pequeno rapaz chegou lá e, segurando firme com as duas mãos do guidão, dirigiu até o fim, conseguiu passar sobre aquela prancha. E eles lhe perguntaram: como você conseguiu? Ele disse: olha, aqui está onde vocês se enganam, companheiros. Todos vocês são melhores ciclistas do que eu sou, mas vocês estavam olhando aqui, olhando para baixo. E disse: fizeram com que seus nervos aflorassem. Você estava tentando equilibrar-se e vocês caíram. E ele disse: eu nunca olhei aqui embaixo desta maneira. De maneira alguma eu olhava para o fim do caminho e conservei firme e consegui atravessar. Isto é o que temos que fazer, diz o profeta. Não olhe para essas pequenas coisas que acontecem agora ao nosso redor. Este fez isto, ou aquele fez aquilo ali. Mas observe o fim do caminho e permaneça firme. Cristo está vindo. Cristo está vindo. E se cremos que Ele está vindo, porque ficamos olhando nas coisinhas que acontecem ao nosso redor, isto atrapalhará de nós subirmos com Ele. Observe o fim do caminho. Simplesmente continue firme. Não observe o que está acontecendo agora, não. Observe o fim e permaneça firme. Cristo está vindo. Observe o fim, simplesmente continue firme. Não observe o que está acontecendo agora, mas observe o que irá acontecer no além, no fim do tempo, quando nós teremos que nos colocar de pé e dar conta da nossa vida. Aleluia! Olhe para Cristo, olhe para a frente, olhe só para Jesus. O assunto da noiva é eu e Deus. Eu e Deus. Não se comprometa com nada, irmãos. Não se comprometa, não misture, não comprometa a sua fé com família, não comprometa a sua fé com nada. O arrebatamento é uma herança do verdadeiro Filho de Deus. A salvação é individual. É individual. Nós temos que buscar a Ele e não olhar, como diz o profeta, nas coisas que estão acontecendo agora ao nosso redor, mas olhar para frente, como disse Paulo, deixando as coisas que para trás ficam. Prossigamos para o alvo da soberana vocação. Prossigamos para frente, crendo no Senhor Jesus, dedicando o nosso tempo a Ele, lendo a Bíblia, orando, olhando, deixando as coisas que para trás. Prossigamos para o alvo da soberana vocação. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos nesta noite, Senhor.
porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor fala conosco, o Senhor falou com os profetas lá no passado, o Senhor falou com aquelas pessoas simples e humildes que o Senhor escolheu para te servir lá no passado, e hoje Tu és o mesmo. O Senhor fala conosco através da mensagem de Elias mais uma vez. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Vivifica esta mensagem nos nossos corações. Aumenta a nossa fé, aumenta o nosso desejo de Te servir, Senhor, e obedecer esta palavra com todo o nosso coração. Nos entregamos a Ti, Senhor. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus nos abençoe, irmãos. Está terminado. Até o próximo domingo, se Deus quiser. Deus permitir, próximo sábado estaremos juntos mais uma vez. Bom grau, Deus abençoe. Deus recompensa. E me perdoe por não ter conhecido o Senhor quando entrou. Deus abençoe. Graças a Deus. Aleluia. Se ao fundo clamando, ao fundo para responder, não sou eu quem está falando, é o profeta que veio a dizer. Mas se alguém tem sede, água da vida ele tem pra beber, pois a água Cristo está ofertando, jamais deixaria você morrer. Pois a água Cristo está ofertando, jamais deixaria você morrer. Deus é perfeito e ninguém poderá contender. Na verdade, se o mundo clama, há um outro para responder. Deus é perfeito e ninguém poderá contender. Na verdade, se o mundo clama, há um outro para responder. Se existe enfermidade, também tem um curador. Olhando esta imensa cidade, posso ver tantos pecadores, mas Jesus é a pura verdade. Ele é nosso intercessor, manifestando em necessidade. Jesus é nosso sustentador, manifestando em necessidade. Jesus é nosso sustentador.